Olá, irmãos, a paz do Senhor, amém? A palavra de hoje está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 até o 31. Se você puder e quiser abrir a sua Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 até o 31. Esses versículos contam a história de dois homens que de certa forma eram próximos. Contam o final da vida de dois homens. Conta primeiro, como diz aqui no versículo 19, que diz: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Esse homem rico, qual o nome não é mencionado, ele tinha uma vida que aos olhos humanos era uma vida perfeita. Ele vestia roupas caras, ele comia muito bem, ele tinha uma boa casa. Aparentemente, ele tinha tudo o que um ser humano, amém, gostaria de ter. Porque as pessoas hoje em dia vivem em função de ter e esquece que nós não precisamos ter, mas nós precisamos ser. Quem somos nós diante do nosso Deus? Qual tem sido as nossas escolhas diárias? Tanto o rico como o mendigo, Lázaro, eles escolheram, amém, a sua trajetória. Eles escolheram, eles fizeram suas escolhas em vida. E no versículo 20, também conta, falando sobre que havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia na porta daquele. Lázaro vivia na porta do rico, esperando alguma migalha da mesa dele, que ele viesse comer e o que sobrasse viesse dar para ele. Ele ficava na porta daquele homem e o corpo dele coberto de feridas, de perebas abertas. Então Lázaro não tinha comida, não tinha teto e não tinha saúde. E ele ficava lá, como diz na palavra, ele ficava lá, como diz o versículo 21, acompanhe, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as úlceras. Ele ficava lá na porta, esperando umas migalhas daquela mesa daquele homem rico. E os cachorros lambiam as feridas dele. Aos olhos humanos, Lázaro vivia uma vida miserável, uma vida desprezível, uma vida que ninguém deseja viver. Mas acontece que os dois morreram. Como diz no versículo 22, aconteceu que morrendo o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. Os dois morreram. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E logo ao contraposto, morreu também o rico. E a palavra de Deus no versículo 23 diz que o rico morreu e ele foi sepultado. Lembra, nós não levamos nada dessa vida. Você não leva a sua roupa de marca. Você não leva a sua casa, o seu carro. Você não leva a aparência física. Quantas pessoas se matando para ter um corpo perfeito, um cabelo perfeito, um rosto perfeito, para ser perfeito, para que as pessoas possam olhar e admirar. E esquece de cuidar do de dentro. Esquece, amém, que nós precisamos buscar a face do Senhor enquanto ainda há vida. Porque enquanto há vida, há esperança. Você que está assistindo esse vídeo aí nesse exato momento, se volte para Deus enquanto ainda há esperança. Enquanto ainda há vida. Deus está te dando oportunidade.
Deus está tocando em vidas para falar com você. E esse vídeo é um toque do Espírito Santo na tua vida, dizendo: ei, se desperta. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que nós iremos morrer, mas nós iremos partir. E nesse momento nós estamos fazendo escolhas, e essas escolhas vai te levar para o seio de Abraão ou vai te levar para o tormento eterno. E quem escolhe somos nós, enquanto ainda há vida. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morreu também o rico. E como diz no versículo 23, a palavra de Deus não mente, versículo 23 diz: no inferno, estando em tormento, levantou-se os olhos e viu ao longe a Abraão, a Lázaro no seu seio. Então o rico morreu e foi sepultado e foi parar no inferno. E no inferno, em sã consciência, ele viu, ele estava em tormento, mas ele viu Abraão e ele reconheceu a Lázaro, como diz na palavra, que ele levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Ele reconheceu Abraão e ele reconheceu também a Lázaro. Quer dizer o quê? Que tanto no céu como no inferno nós estaremos em sã consciência. Você vai lembrar de tudo, de todas as vezes que o evangelho foi pregado para você e você rejeitou, de quantas vezes o Senhor te tocou e você o rejeitou, de quantas oportunidades que Deus te deu e você não agarrou nenhuma delas. Ou você ficou por um certo tempo, mas depois olhou para trás, retrocedeu. Ele levantou os olhos naquele tormento e ele reconheceu a Abraão e ele reconheceu a Lázaro, aquele mendigo que ficava na porta dele, cheio de úlceras e que os cachorros lambiam, esperando uma migalha cair da mesa dele. E olha o que ele fala, versículo 24. Então o rico, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou em tormento nessa chama. Ele estava em tormento. Ele estava totalmente atormentado e ele reconheceu a Lázaro e ele pediu para que o pai Abraão pudesse deixar que Lázaro molhasse os dedos na água para, amém, molhar, amém, para refrescar-lhe a língua, porque ele estava em tormento. O céu é real e o inferno também é real. Quantas pessoas não acreditam? Quantas pessoas dizem que o inferno é aqui na terra? Não é, não é. Eu estou aqui hoje para te alertar enquanto ainda dá tempo, enquanto ainda Deus está te dando oportunidade de ter vida. Creia, creia, creia nessa palavra. Não duvide, o inferno é real, não queira ir para lá. Não queira ficar lá em tormento, em chamas, como diz na palavra. Não queira, não queira. Aí o versículo 25 diz: Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bem em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormento. Fizeram escolhas em vida. Você tem escolhido. Será que você tem escolhido servir a Deus? Quantas pessoas acham que pode servir a Deus do seu jeito? Pastor, eu não preciso congregar. Eu posso ficar em casa. Eu posso congregar de casa. Eu posso orar, eu posso ler Bíblia em casa. Não, você precisa congregar.
Você precisa se alimentar na casa do Senhor. Você precisa exercitar o amor de Deus com seus irmãos, vivendo em comunhão. São diferentes. Quantas pessoas dizem que na igreja é lugar de pessoas santas, de pessoas corretas, de pessoas perfeitas? Não. A igreja é lugar de santos, sim. Porque santo significa separado para fazer a vontade de Deus. Todos aqueles que estão dentro da casa do Senhor estão ali tentando e reconhecendo que são falhos, que são pecadores, que são injustos e estão procurando perfeição num Deus que é perfeito. Não quer dizer que nós somos perfeitos, mas o nosso Deus é perfeito. E nós todos os dias buscamos nele melhorarmos, ser melhor do que nós fomos ontem, melhor, amém, melhor a cada dia melhor. E nós procuramos essa perfeição em Deus. Não dá para servir a Deus do teu jeito, porque se fosse do teu jeito não tinha Bíblia Sagrada. Se fosse do teu jeito, não precisaria de uma bússola, de um direcionamento através das escrituras sagradas. Se a palavra de Deus existe, é para que você venha seguir, é para que você venha se orientar, é para que você venha entender que não é do teu jeito, não é da tua maneira, não é da tua forma, é do jeito de Deus, é da maneira de Deus. Aprenda, obedeça a Deus enquanto ainda há tempo. Não deixe para amanhã o que é para ser feito hoje. Peça para Deus força, você que se afastou, para voltar. Peça a Deus, amém, que te aproxime dele, você que ainda não se aproximou. É momento de buscarmos a face do Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis, tempo no qual o egoísmo, a hipocrisia, amém, o olhar para o outro está sendo mais forte do que olhar para Jesus, do que buscar em Jesus. Lembra, você não serve homens, você serve a Cristo. Quando você olha para Cristo, você se fortalece. Quando você olha para Jesus, ele te dá força. E diz mais a palavra no versículo 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem o de lá passar para nós. Abraão disse para o rico que era impossível, porque entre o seio de Abraão e o inferno tem um grande abismo. Tão grande que é impossível de quem está no seio de Abraão passar para o inferno. E quem está no inferno passar para o seio de Abraão. É impossível. Eles conseguem ver quem está no inferno e quem está no seio de Abraão, mas não consegue sair de um lugar para outro. Imagina esse cenário. Imagina você vendo quem está no seio de Abraão e você no tormento eterno. Imagina você ver os seus familiares, ver as pessoas que você gosta, que você ora, que você intercede, fazendo escolhas erradas e parar nesse lugar de tormento. É momento de abrir a nossa boca e pregar o verdadeiro evangelho. O evangelho de arrependimento, o evangelho de mudança, o evangelho no qual você tira o controle seu e entrega nas mãos de Deus. No qual você diz, eu não mando mais, o meu Deus manda. Eu não faço mais, o meu Deus faz. Quantas pessoas querem servir a Deus, mas querem segurar o controle da sua vida? Eu faço o que eu quero, eu movo do jeito que eu quero e eu tomo minhas próprias decisões. Ninguém manda em mim e ninguém me muda. E o teu lugar vai ser um lugar de tormento. Deixa Deus te mudar. Deixa Deus te transformar e deixa Deus te salvar. Abraão vira para aquele rico e diz, ei, você não pode. Nós não podemos sair daqui para molhar a tua língua aí onde você está. Nós não podemos sair daqui para te ajudar nesse lugar de tormento que você está. E ele insiste. Versículo 27 diz, replicou quem? O rico, dizendo, Pai, eu te imploro que o mande à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho,
a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Ele tinha 5 irmãos e ele sabia que o procedimento desses 5 irmãos era igual ao dele. E o destino deles era parar naquele mesmo lugar que ele estava. E ele pede para que Lázaro vá lá e fale. Fale que o céu é real e que o inferno também é real. E que eles precisam mudar. E que eles precisam aceitar Cristo, que eles precisam aceitar o verdadeiro evangelho, que eles precisam tirar soberbo, egoísmo, eu, e deixar Deus trabalhar sobre a vida deles. Para eles não parar nesse lugar de tormento igual ele estava. Ele estava preocupado com os da casa dele, porque ele sabia do procedimento deles. E você está preocupado com os da sua casa, com o procedimento deles? Você tem pregado o verdadeiro evangelho? Você tem falado de Jesus, que é preciso deixar o pecado, deixar o erro, deixar o eu faço, eu posso, eu aconteço? Você tem pregado que o céu é real e que o inferno também é real, que a salvação é individual. Ninguém pode ser salvo. Amém? Carregar outra pessoa para a salvação e ninguém pode carregar alguém para a condenação. São escolhas e nós fazemos essas escolhas todos os dias. Não te deixe influenciar pelas más companhias, pelas circunstâncias que estão acontecendo ao seu derredor, mas deixa que o Espírito Santo venha mover sobre a tua vida e venha te dar força para encarar o que precisar ser encarado, para mudar e para se arrepender do teu erro, do teu pecado e da tua falha. Olha o que diz o versículo 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. 30. Mas ele insistiu, ele estava insistindo, porque ele sabia como esses 5 irmãos deles viviam. Ele sabia que eles não iriam mudar. E ele insistiu, dizendo: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles se arrependerão. Ele pensava, se alguém ressuscitar dos mortos, eles, amém? Eles arrepender-se-ão. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Jesus está vivo. E mesmo assim tem um monte de pessoas que não querem saber de Jesus. Tem um monte de pessoas que não querem ouvir Jesus. Tem um monte de pessoas que não querem receber o Senhor Jesus na sua vida. Jesus ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. E mesmo assim, tem um monte de pessoas que não querem receber Jesus. Que não querem dar ouvido o que Jesus tem dito através da palavra. Abraão, porém, disse: se não ouve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se eles não estão ouvindo, mesmo que o morto saia, ele se levante, eles não ouvirão. Por quê? A luz veio ao mundo e eles amaram mais as trevas do que a luz. Porque a luz mostra o teu erro, o teu pecado, a tua falha. E a luz te diz: arrependa-vos enquanto ainda é tempo. Arrependa-vos enquanto ainda tem oportunidade. E as trevas diz: você pode fazer o que você quiser. O importante é você ser feliz. Você pode servir a Deus do teu jeito, porque o Senhor quer que você seja feliz. Você pode fazer da tua maneira. Ninguém pode te julgar. A palavra pode. E a palavra vai te condenar ou te justificar, segundo as suas escolhas feitas em vida. O céu é real e o inferno também. Você para pensar nesse momento. Diante das suas escolhas diárias, você está caminhando para o céu ou você está caminhando em direção ao inferno? Se você morresse hoje, para onde você iria? É momento de se arrepender e é momento de se voltar para o Senhor Jesus.
Amém? Eu tenho certeza que essa palavra falou ao teu coração poderosamente. Se essa palavra falou ao teu coração, compartilhe. Pode ser que alguém da tua família, da tua parentela, ainda tem vida, ainda tem esperança. Então compartilhe esse vídeo para que vidas possam ser alcançadas. Para que a sua parentela, os teus amigos venham ouvir essa palavra e venham entender que o céu é real e o inferno também. E quem escolhe somos nós em vida. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. E eu tenho certeza que Deus irá falar o coração deles poderosamente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu joinha, tá? Porque aí me incentiva a continuar gravando mais vídeos. E também comente aqui embaixo. Me dê sugestões de palavras. Fale o que você achou desse vídeo. E eu estarei lendo todas, amém, todas os comentários que você deixa. Eu leio todos e respondo na medida do possível, tá? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, não fique fora da oração. Eu tenho orado por todos os inscritos desse canal, pedindo para Deus libertar, para Deus abençoar e para Deus fortalecer. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, não fica de fora da oração, porque eu tenho orado e quero orar também por você. Vamos orar nesse momento? Estenda as tuas mãos juntamente com as minhas. É momento de você apresentar a tua casa, a tua família, se apresentar diante do altar do Senhor, pedindo para que Ele venha te dar força para você se libertar, venha te dar coragem para obedecer a Deus e não a sua própria vontade. Vamos orar, unir a minha fé com a tua fé em oração, crendo que Deus irá mover de uma forma tremenda. Senhor Deus maravilhoso, Pai, Senhor, eu te apresento essas vidas que estão orando juntamente comigo nesse momento. Senhor, eu te peço que o Senhor venha mover de uma forma tremenda, que eles venham, meu Pai, ser libertos, venham ser transformados, que todo o espírito do vício, da prostituição, da incredulidade, tudo que prende, tudo que aprisiona, tudo que embarreira, toda mentira de Satanás que quer impedir o teu povo de orar, de congregar, de ler a Bíblia, de aceitar o teu Filho como único e suficiente Salvador, que venha ser quebrado, lançado por terra. Queima, 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 queima toda barreira, toda frieza espiritual, todo laço, todo embaraço que venha ser desfeito. Deus está movendo sobre a tua mente, Deus está movendo sobre o teu coração, Ele está fazendo uma obra nesse exato momento, Ele está curando, Ele está transformando a tua história. Ele manda dizer: te levanta enquanto há tempo, te levanta. Deus está te tocando, te dando força. Receba a força dos céus nesse exato momento. Receba em nome de Jesus. Amém. Toma posse da tua vitória em nome de Jesus. Amém.